Segundo Timóteo 1. A promessa da vida eterna para os crentes em Cristo Jesus é o tema principal dos ministros que estão empregados conforme a vontade de Deus. As bênçãos aqui mencionadas são o melhor que podemos pedir para os nossos amados amigos, que tenham paz com Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deve ter a glória qualquer seja o bem que façamos. Os crentes verdadeiros têm a mesma religião como substância em toda a época. A de deles não é fingida, suporta a prova e habita neles como princípio vivo. De modo que as mulheres piedosas podem animar-se pelo êxito de Lloyd e Eunice com Timóteo, que resultou ser tão excelente e útil como ministro. Alguns dos ministros mais dignos e valiosos com que tem sido favorecida a Igreja de Cristo deveram abençoar a Deus pelas precoces impressões religiosas feitas em suas mentes por meio do ensino de suas mães ou outras parentas. Deus não nos tem dado espírito de temor, senão de poder, de amor e de domínio próprio para enfrentar dificuldades e perigos, o espírito do amor a Ele que nos fará vencer a oposição. O espírito de uma mente sabia, da tranquilidade mental. O Espírito Santo não é o autor de uma disposição tímida ou covarde nem de temores que escravizam. É provável que tenhamos que sofrer aflições quando tenhamos o poder e a força de Deus que nos capacitem para suportá-las. Como é habitual em Paulo, quando menciona a Cristo e sua redenção se alonga a esse respeito, tão pleno estava do que é toda nossa salvação e que deveria ser todo o nosso desejo. O chamado do Evangelho é um chamado santo, que santifica. A salvação é por livre graça. Disse que esta nos é dada desde antes da fundação do mundo, isto é, no propósito de Deus desde toda a eternidade, em Cristo Jesus, porque todos os dons que vêm de Deus para o homem pecador vêm de Jesus Cristo e somente através dele. Como existe uma perspectiva tão clara de felicidade eterna pela fé naquele que é a ressurreição e a vida, ponhamos mais diligência em assegurar sua salvação para nossas almas. Os que lançam mão do Evangelho não têm de que envergonhar-se, a causa os livrará, mas os que se opõem a este serão envergonhados. O apóstolo tinha encomendado sua vida, sua alma e seus interesses eternos ao Senhor Jesus. Ninguém mais poderia livrar e assegurar sua alma por meio das provas da vida e da morte. Vem o dia em que as nossas almas serão interrogadas. Que você foi-lhe encarregada uma alma, como você a ocupou? No serviço do pecado ou no serviço de Cristo? A esperança do cristão verdadeiro de menor estatura descansa sobre o mesmo fundamento que a do grande apóstolo. Também aprendeu o valor e o risco de sua alma, também acreditou em Cristo. A mudança operada em sua alma convence o crente de que o Senhor Jesus o guardará para seu reino celestial. Paulo exorta a Timóteo a que se aferre firme das sagradas Escrituras, a substância da sólida verdade do Evangelho nelas. Não basta com assentir às sabias palavras, deve-se amá-las. A doutrina cristã é um encargo que nos foi entregue, tem valor indizível em si mesma e nos será de incrível vantagem. Nos foi encarregada para ser preservada pura e completa, mas não devemos pensar em mantê-la por nossa própria força, senão pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, e não será ganha pelos que confiam em seus próprios corações e se inclinam a seus próprios entendimentos. O apóstolo menciona a constância de Onesíforo, repetidas vezes refrescado com suas cartas, conselhos e consolos, e não se envergonha dele. Um bom homem procurará fazer o bem. O dia da morte e do juízo é um dia temível. Se desejarmos ter misericórdia, então devemos buscá-la agora no Senhor. O melhor que podemos pedir, para nós e para nossos amigos, é que o Senhor conceda que nós e eles possamos achar misericórdia do Senhor, quando sejamos chamados a passar do tempo para a eternidade e a comparecermos ao juízo de Cristo. Segundo Timóteo 2. À medida que crescem nossas provações, necessitamos fortalecer-nos mais no que é bom, nossa fé, mais forte, nossa resolução, mais forte, nosso amor a Deus e a Cristo, mais forte. Isto em oposição a que sejamos mais fortes segundo nosso próprio poder. Todos os cristãos, mas especialmente os ministros, devem ser fiéis a seu capitão e resolutos em sua causa. O grande afã do cristão deve ser agradar a Cristo. Devemos esforçar-nos para dominar nossas concupiscências e corrupções, mas não podemos esperar o prêmio se não observarmos as leis. Devemos ter cuidado de fazer o bem de forma correta, porque não se fale mal do bem que fazemos. Alguns que são ativos, desperdiçam seu zelo nas formas externas e em disputas duvidosas. Mas os que lutam licitamente serão coroados no final. Se desejarmos participar dos frutos, devemos trabalhar primeiro. Se desejarmos ganhar o prêmio, devemos correr a carreira. Devemos fazer a vontade de Deus antes de receber o prometido, para o qual necessitamos paciência. Junto com nossas orações pelo próximo,
Para que o Senhor lhes dê entendimento em tudo, devemos estimulá-los e exortá-los a que considerem o que ouvem ou leem. Que os santos se lembrem e orem para Jesus, o autor e consumador de sua fé, que pelo gozo que lhe foi colocado diante, suportou a cruz, menosprezou a vergonha e agora está sentado à destra do trono de Deus. Não deve estranhar-nos que os melhores homens se enfrentem ao pior dos tratamentos. Todavia, isto causa regozijo, porque a palavra de Deus não está amarrada. Aqui vemos a causa real e verdadeira de que o apóstolo sofresse aflições por amor do Evangelho. Se estivermos mortos para este mundo, para seus prazeres, seus benefícios e suas honras, estaremos por sempre com Cristo no mundo melhor. Ele é fiel às suas advertências e fiel às suas promessas. Esta verdade assegura a condenação do incrédulo e a salvação do crente. Os que estão dispostos a esforçar-se costumam fazê-lo por coisas de pouca importância. Mas as disputas de palavras destroem as coisas de Deus. O apóstolo menciona alguns que erraram. Não negaram a ressurreição, mas corromperam a doutrina verdadeira. Contudo, nada pode ser mais nécio ou errôneo, pois transtorna a fé temporal de alguns professantes. Este fundamento tem duas coisas escritas nele. Uma fala de nosso consolo. Nada pode derrubar a fé de alguém a quem Deus escolheu. O outro fala do nosso dever. Os que desejem ter o consolo do privilégio devem tomar consciência do dever. Cristo se deu por nós para redimir-nos de toda iniquidade. Twitter 2.14. A Igreja de Cristo é como uma habitação. Algo da mobília é de grande valor, outra parte, de pouco valor e dedicado a usos mais vis. Alguns que professam a religião são como vasos de madeira e barro. Quando os vasos de desonra sejam lançados para serem destruídos, os outros serão cheios de toda a plenitude de Deus. Devemos ocupar-nos de que sejamos vasos santos. A cada um a quem Deus aprovar será dedicado ao serviço de seu mestre, e deste modo será equipado para seu uso. 2 Timóteo 3. Ainda na época do Evangelho havia tempos perigosos a causa de perseguições desde fora, mais que pelas corrupções internas. Os homens gostam de aceder às suas próprias concupiscências mais que comprazer a Deus e cumprir com seu dever. Quando todo homem anela o que pode obter e anseia conservar o que tem, isto faz que os homens sejam perigosos os uma para com os outros. Quando os homens não temem a Deus, não consideram ao homem. Quando os filhos são desobedientes com seus pais, isto faz com que os tempos sejam perigosos. Os homens são ímpios e sem temor de Deus porque são ingratos ante as misericórdias de Deus. Abusamos das dádivas de Deus se as fazemos alimento e combustível de nossas concupiscências. Os tempos também são perigosos quando os pais carecem de afeto natural por seus filhos. Quando os homens não mandam seus próprios espíritos, somente desprezam o bom e honroso. Deus tem de ser amado por acima de tudo, mas a mente carnal, cheia de inimizade contra ele, prefere qualquer coisa antes que ele, especialmente o prazer carnal. Uma forma de piedade é muito diferente do poder. Os cristãos devem afastar-se dos que são achados hipócritas. Tais pessoas têm sido encontradas dentro da igreja externa, em todo lugar e em todas as épocas. Sempre existiram homens espertos que, com pretensões e bajulações, se infiltram no favor e na confiança dos que são demasiado crédulos, ignorantes e fantasiosos. Todos devemos estar sempre aprendendo a conhecer o Senhor, mas estes seguem qualquer noção nova, e nunca buscam a verdade como é em Jesus. Como os magos egípcios, estes eram homens de mentes corrompidas, com prejuízos contra a verdade, e carentes de fé. Porém, apesar de que o espírito do erro possa estar livre por um tempo, Satanás não pode enganar as nações e igrejas além do que Deus permita. Quanto melhor conheçamos a doutrina de Cristo, ensinada pelos apóstolos, mais intimamente nos aferraremos a ela. Quando conhecemos somente em parte as aflições dos crentes, isso nos tenta a que declinemos a causa pela qual eles sofrem. Costuma permitir-se uma forma de piedade, uma profissão de fé cristã, sem uma vida santa, enquanto a profissão sincera da verdade como é em homem e a atenção resoluta aos deveres da piedade, provocam a zombaria e a inimizade do mundo. Assim como os homens bons vão melhorando, pela graça de Deus, assim os homens maus vai o piorando pela astúcia de Satanás e o poder de suas próprias corrupções. O caminho do pecado vai em declive, os tais vão de mal em pior, enganando-se e sendo enganados. Os que enganam a outros, enganam a si mesmos, como o descobrirão no final às suas expensas. A história da igreja externa mostra de forma apavorante que o apóstolo disse isto sendo movido pelo Espírito Santo. Os que desejem aprender as coisas de Deus e estar seguros delas, devem conhecer as Sagradas Escrituras, pois são a revelação divina.
A idade dos meninos é época de aprendizado, e os que vão aprender de verdade devem aprender das Escrituras, as quais não devem estar esquecidas perto de nós, ou sendo raramente lidas, ou então nunca. A Bíblia é uma guia segura para a vida eterna. Os profetas e os apóstolos não falavam por si mesmos, senão que entregavam o que recebiam de Deus. 2 Pé 1.21. É proveitoso para todos os propósitos da vida cristã. É útil para todos, porque todos necessitam ser ensinados, corrigidos e repreendidos. Há algo nas Escrituras apto para cada caso. Que possamos amar mais as nossas Bíblias e manter-nos mais perto delas. Então acharemos proveito, e por último, por fé em nosso Senhor Jesus Cristo obteremos a felicidade ali prometida, que é o tema principal de ambos testamentos. Nos opomos melhor ao erro fomentando o conhecimento firme da palavra da verdade. O bem maior que podemos fazer aos filhos é dar-lhes a conhecer a Bíblia na primeira idade. Segundo Timóteo 4, a gente se afastará da verdade, se cansarão do claro evangelho de Cristo, desejarão as fábulas e se comprazerão nelas. A gente faz isso quando não suporta a pregação penetrante, simples e que vai direto ao ponto. Os que amam as almas devem estar sempre alertas, arriscar, suportar todos os efeitos dolorosos de sua fidelidade e aproveitar todas as oportunidades para dar a conhecer o puro evangelho. O sangue dos mártires, embora não era um sacrifício expiatório, contudo, foi um sacrifício de reconhecimento da graça de Deus e de sua verdade. A morte para o homem bom é sua liberação da prisão deste mundo, e sua partida a desfrutar do outro mundo. Como cristão e ministro, Paulo tinha guardado a fé, sustentado com firmeza as doutrinas do Evangelho. Que consolo é poder falar deste modo no final de nossos dias. A coroa dos crentes é uma coroa de justiça adquirida pela justiça de Cristo. Os crentes não a têm atualmente, mas é segura pois está colocada para eles. O crente, em meio da pobreza, da dor, a doença e as agonias da morte, pode regozijar-se. Porém, se um homem descuida os deveres de seu cargo e lugar, se escurece a prova de seu interesse em Cristo, e pode esperar-se que a incerteza e a angústia escureçam e assediem suas últimas horas. O amor deste mundo costuma ser a causa para apostatar das verdades e caminhos de Jesus Cristo. Paulo foi guiado por inspiração divina, mas ele tinha seus livros. Devemos seguir aprendendo enquanto vivamos. Os apóstolos não descuidaram os médios humanos ao procurarem as necessidades da vida ou sua própria instrução. Agradeçamos a bondade divina por ter nos dado tantos escritos de homens sábios e piedosos de todas as épocas, e procuremos que seja nosso o proveito de sua leitura e isso se faça evidente para todos. Existe tanto perigo de parte dos falsos irmãos como dos inimigos declarados. Perigoso é ter que ver com os inimigos de um homem como Paulo. Os cristãos de Toma foram a encontrá-lo, Et 28, mas todos o abandonaram quando pareceu que havia perigo de sofrer por causa dele. Então, Paulo pôde justamente irar-se contra eles, mas ele orou a Deus para que os perdoasse. O apóstolo foi livrado das fauces do leão, isto é, de Nero ou de alguns de seus juízes. Se o Senhor é por nós, nos fortalecerá nas dificuldades e nos perigos, e sua presença suprirá amplamente a ausência de cada um e de todos. Para sermos felizes não necessitamos mais que termos o Senhor Jesus Cristo com nosso espírito, pois nele se resumem todas as bênçãos espirituais. A melhor oração que podemos oferecer por nossos amigos é que o Senhor Jesus esteja com seus espíritos, que os santifique e os salve, e que no final os receba junto dele. Muitos que acreditaram, como Paulo, estão agora diante do trono, dando glória a seu Senhor. Sejamos seus seguidores.